52 Protagonistas Capítulo 157. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Em uma tarde preguiçosa durante um dia ensolarado, a diretora Malea olhou para a paisagem do lado de fora da janela sem fazer nada. Hoje também, os alunos da Academia Cheonjeon devem estar absortos em suas aulas, e os professores também devem estar ocupados trabalhando duro para passar seus conhecimentos. A paz foi abruptamente quebrada pela batida que ela ouviu na porta de seu escritório. Malea suspirou e virou a cabeça impotente. Do nada, um pedaço de pano envolveu seu rosto e o escondeu de qualquer olhar indiscreto. Entre. A porta se abriu, e, do outro lado, uma professora entrou. Sua expressão lhe disse que ele estava nervoso por algum motivo. Com licença, diretora. O estudante ou Seldão disse que quer te ver. Originalmente, as palavras de um estudante comum nunca teriam chegado ao quarto de Malea. No entanto, Yo Seldão era especial. Ele tinha uma presença poderosa que não podia ser tratada levianamente por alunos e professores. Por favor, diga que não. Eu entendo. Depois que a professora saiu, Malea tocou seus lábios com amargura. Seus dedos lentamente começaram a se espalhar. Foi o efeito colateral de prolongar forçosamente sua vida útil. Ela fez isso apenas para conhecer uma pessoa. De repente, uma memória do passado distante veio à mente. Era uma lembrança de uma época em que foi levada para um lugar chamado Torre do Tutorial. Você acredita em mim? Como eu respondi naquela época? Enquanto vasculhava suas memórias, Malea não pôde deixar de cair na gargalhada sem perceber. Não. Garota, quem é você? De qualquer forma, tudo o que precisa fazer é me seguir. Não sigo pessoas que não conheço, tio. Ei garota, se continuar fazendo isso, você vai morrer. A maioria de suas conversas eram brigas inúteis. Brigando entre si com pauzinhos para comer pedaços extras de carne, empurrando uns aos outros para dormir em um lugar mais plano, ou até mesmo lutando por suas vidas por um pedaço de doce. Naquela época, ela não valorizava muito seu tempo com ele. Mas depois de vê-lo mais uma vez, percebeu que não poderia ter aqueles pequenos momentos felizes novamente. O atual Yo Seldão não era o que ela conhecia da Torre do Tutorial. Estava certa de que ele ainda não tinha experimentado aquele lugar. E por causa do paradoxo do tempo, não podia compartilhar suas memórias com ele. Ela não podia dizer nada. Não pode perguntar se ele se lembrava do que aconteceu naquela época. Mas toda vez que tentava dizer essas palavras, seu coração pulsava dolorosamente de novo e de novo. Como se este mundo estivesse tentando manter tudo dentro dela. Então, não teve escolha a não ser aliviar essas memórias sozinha. Não está lá. Vamos para a direita. Por quê? O da esquerda é mais bonito, não é? Sério? Mas você disse a mesma coisa antes, é? Eu? Quando? Ele era um homem misterioso que sabia de tudo. Sempre carregava um diário, mas nunca explicou o que era. Todo esse tempo, Malea sempre se perguntou por que ele sabia de tudo. E o porquê, de entre todas as pessoas na Torre do Tutorial, escolheu ficar com ela. Conforme o tempo passava enquanto ela continuava pensando sobre isso, percebeu algo. A razão pela qual se conheceram naquela época foi porque o futuro e o passado se sobrepuseram. E então ela se lembrou de seu último dia na Torre do Tutorial. Havia perguntado, talvez enquanto chorava, tio, vamos nos ver de novo? Ao contrário dela, Yo Seldão não chorou. Ele sorriu, mas por algum motivo, tinha uma expressão de culpa no rosto enquanto respondia a pergunta. Sim, podemos nos encontrar novamente. E Malea acreditou. Foi por isso que continuou adiando sua morte. Atualmente, sua mão já havia desaparecido. Seu tornozelo também havia desaparecido. Também não tinha rosto, mas faz vários anos desde que seu rosto desapareceu. Ela suportou e perseverou por muito tempo apenas para encontrar o Seldão pela última vez. No entanto, seu limite estava se aproximando rapidamente. No final, mesmo depois de reencontrá-lo, voou embora sem dizer nada. Por causa do paradoxo do tempo, sua própria existência desaparecerá no momento em que compartilhar suas memórias com ele. O paradoxo era tão poderoso assim, mas está tudo bem. Em troca da existência de Malea, ela lhe entregou um diário. Talvez no futuro, a garota, Malea, do passado poderia passar um tempo feliz novamente com Yo Seldão. Seria um ciclo sem fim. Ela poderia ser feliz para sempre.
Isso não é suficiente. Com esse pensamento, fechou os olhos e tentou adormecer enquanto relembrava os dias felizes do passado. No entanto, não conseguiu. Espere. Espere um minuto, estudante. KHHHHHHH. Saia do caminho. Professor, devo afastá-los? Sim, jogue-os para o teto. Pababaque. Com o som de algo sacudindo o prédio, o corredor ficou completamente silencioso. Então a porta do escritório da diretora se abriu. E ouço Dão. Sim, sou eu. Um jeito bizarro de falar que era uma mistura de calúnia e respeito. Malha sorriu. Eventualmente, ele não conseguiu conter sua curiosidade e veio para este lugar. E ouço Dão franziu a testa como se não gostasse, mas ainda confiantemente se aproximou dela. Então ele estende a mão para o véu dela. Malha não queria deixá-lo ver seu rosto perdido. Ela poderia evitar que isso acontecesse, mas não queria. Podia ver o rosto dele endurecer no momento em que viu o rosto dela. O que é isso? Este é o preço de superar as probabilidades pela força. Sua própria existência está desaparecendo. Mas ainda é incrível. Disse a interface. Que loucura. Mas seja o que for, tente fazer alguma coisa. Como se estivesse falando com outra pessoa, e Seldon murmurou e acariciou a bochecha de Malé. Ah? Então, para surpresa dela, a sensação de seu rosto, que havia esquecido há muito tempo, voltou. Malé inconscientemente levantou a mão para tocar seu rosto. No entanto, outra surpresa atingiu mais uma vez porque sua mão também havia retornado. Pela enésima vez em muito pouco tempo, ficou surpresa novamente ao sentir seu rosto na ponta dos dedos dele. O rosto, o próprio traço que define a existência de alguém, havia retornado. Sinto muito, é apenas temporário. Eu não posso ajudá-la porque você viveu por muito tempo. Entendo. Ele ainda era um homem muito misterioso. Mesmo que perguntasse que magia usou para consertá-la temporariamente, estava certa de que não lhe daria uma resposta, assim como naquela época. O tempo restante. É provavelmente menos de meia hora. Seldon olhou em seus olhos. Era um rosto que lhe dizia que ele realmente não se lembrava de nada sobre o que passaram no passado. Malha ficou um pouco desapontada, mas não importava muito no momento. 30 minutos. Foi muito tempo para alguns e pouco tempo para outros. Se alguém dissesse que tinha apenas 30 minutos de vida, diria que estava infeliz. Mas neste momento, Malha sentiu-se feliz. Como um sonho de uma noite de verão, sonhando um doce sonho que parecia impossível, para que se tornasse realidade quando sua vida estava prestes a acabar. Não seria o último mais feliz do mundo. Então Malha sorriu. Para não perder o sonho à sua frente, para não perder nem um minuto ou um segundo, ela olhou para ele. Mesmo em seu último momento, o sorriso nunca deixou seu rosto. Dentro da área B da biblioteca da feiticeira branca, Ekaterina cantarolava enquanto folheava uma pilha de livros no colo. Livros de feitiços e mais livros de feitiços. Não havia outro lugar tão confortável quanto este lugar. Ela ficava feliz sempre que vinha o que. O ritmo de Ekaterina acelerou combinando com o ritmo do piano que tocava automaticamente. Mesmo tendo passado 10 dias desde que Seldon foi para sua missão, ela ainda estava enérgica, pois sentia que ainda tinha muita energia em seu corpo. Hoje, devo ler isso. A magia se tornou seu tudo. No entanto, como qualquer outro aluno, sempre haverá um limite para o seu desenvolvimento. Toda vez que isso acontece, muitos estudiosos caem de joelhos em desespero, mas não Ekaterina. Afinal, não precisava trilhar o mesmo caminho que outros estudiosos. A razão era simples. O lugar em que ela está atualmente, a Biblioteca da Bruxa Branca, era um lugar cheio de conhecimento de uma feiticeira que desenvolveu sua magia ao extremo. Embora fosse impossível para seu cérebro normal compreender tudo que estava ali, Ekaterina havia escrito um livro separado que consistia em magia somente humana. HMM. Uma voz satisfeita vazou de sua boca. Com uma cadeira de balanço abraçando-a e um livro de novas magias na mão, ela estava totalmente preparada para aproveitar seu tempo de lazer. Ekaterina levantou as pernas e leu um livro. Quando era jovem, não podia comer muito, afetando seu crescimento. Ela era baixa e às vezes suas pernas não podiam tocar o chão, mas isso poderia ser facilmente resolvido baixando a cadeira com seus pensamentos. Ainda assim, ultimamente,
Ela estava comendo muito bem, em parte porque Isaíra estava alimentando a força, então se sentia um pouco mais alta. Seu corpo também estava mais cheio do que antes. Dentro de um curto período de tempo, conseguiu ler 10 livros de feitiços, e no momento em que pegou o 11º, algo quente tocou seu coração. Foi a mesma sensação quando Yoseldon, alguém que em sua alma residia, retornou a este mundo. O rosto de Ekaterina se iluminou. Ela imediatamente voltou à realidade e abriu os olhos. Uma onda de tontura a afetou por um momento, mas não perdeu tempo para senti-la. Pulou de seu sofá antes de correr em direção às portas e abriu. Há quanto tempo? Ah! Senhor Seudão. Como se estivesse fazendo algo às pressas com seu smartphone, ele olhou para a tela por um momento antes de colocá-lo de volta no bolso. E Ekaterina sabia o que Seudão tinha feito. Ele deve ter mandado uma mensagem para seus conhecidos e avisado que havia retornado. Vamos entrar. Eu tenho algo para lhe dizer. E Ekaterina sentiu antes de dar um olhar questionador. Uma história para contar assim que voltou? Ela se perguntou o que era. Enquanto Seudão estava sentado no sofá, e Ekaterina rapidamente preparou um café caro para ele antes de segui-lo para se sentar. Ele então colocou 3 livros na mesa. E Ekaterina, você sabe que eu sou o mestre de sua alma, certo? Assim, por acaso, sentiu os efeitos colaterais? O rosto de Ekaterina endureceu. Sua pergunta tinha sido acertada. Esses dias, os sentimentos de Yoseldon eram continuamente transmitidos e assimilados por ela. Seus próprios pensamentos também foram transmitidos a ele. À medida que a frequência ficava cada vez pior, era provável que mais cedo ou mais tarde a existência de Ekaterina se tornasse completamente parte de Yoseldon. Quero dar-lhe total liberdade. Sim. Este livro contém um ensaio sobre a alma. Eu trouxe de outro mundo. É muito precioso porque foi escrito por uma grande pessoa que até espancou fantasmas com as próprias mãos. Uma magia que não existia na Terra. No momento em que os olhos de Ekaterina começaram a brilhar de curiosidade, ela pôde ouvir a voz de Yoseldon mais uma vez. Com isso, vamos procurar uma maneira de separar nossas almas. E Ekaterina, que havia esticado a mão para alcançar o livro, de repente congelou. Ela podia vê-lo sorrindo como se estivesse satisfeito com sua reação. Quero dar-lhe total privacidade. Ah, não se preocupe com a biblioteca da feiticeira branca. Vai ser difícil abrir a próxima biblioteca sem sua ajuda. Mas de qualquer forma, vou fazer cópias de quantos livros você quiser ler e tirá-los. Eu não quero. Para você. Hein? E Ekaterina levantou a cabeça e lançou um olhar frio para Yoseldon. Não, mas isso também não é prejudicial para você. Por que você assumiu que era prejudicial para mim? E Yoseldon claramente não conseguia entender sua razão. Ele havia dito que devolveria sua alma, mas ela recusou. Então, Ekaterina disse, eu só não gosto disso. E então o silêncio desceu entre eles. A garota mordeu o lábio e colocou uma das mãos no peito. Pensou que talvez, pelo resto de sua vida, ele não entenderia. Ela estava feliz por ter uma conexão misteriosa com a pessoa com quem mais se importa e sempre saberia que estava vivo. Nunca queria perder essa sensação de estar conectada a ele. Ela não queria que fosse cortada. A biblioteca da feiticeira branca. Realmente não se importava com isso. Só queria o fato de que estavam conectados. No entanto, Ekaterina optou por não explicar essa parte. Com os olhos cheios de várias emoções, olhou para Yoseldon, que estava perplexo. Ele era realmente um homem tolo. Ekaterina respirou fundo e estendeu a mão para o livro. À medida que as páginas passavam, uma ideia grosseira entrou em sua cabeça. A capacidade de digitalizar texto instantaneamente era uma habilidade básica para um mago. Tem muito conteúdo bom. Sério? Sim. E muito detalhado. Em particular, sobre a alma. E então, Ekaterina largou o livro. Ela quase bateu e repetiu o que acabou de dizer. É muito, muito detalhado. É detalhado. Você não sabe? Existem inúmeras maneiras de parar a assimilação que está acontecendo conosco agora. Sem sequer ter que separar a alma. Então Ekaterina disse com um sorriso suave. Você me salvou. Então pode encontrar, através deste livro, a explicação do que está acontecendo conosco agora e como resolver. No final, Yoseldon só conseguiu sorrir e acenar com as palavras dela. Ele ainda não conseguia entender sua decisão.
No entanto, não era do tipo que força alguém a fazer algo que não gosta. E assim, os 3 livros chegaram aos braços de Ekaterina. Quanto a Serdão, ele não saberia o que os 3 livros sobre alma significam para Ekaterina, uma feiticeira e um gênio da magia. De Protagonistas capítulo 158. O rugido de uma arma ecoou pelo ar, ensurdecendo o mundo. Sem esperar que o som anterior diminuísse, um som agudo de coisa metálica batendo no chão sólido pôde ser ouvido. Graças ao talento a tirar esse vírgula, cada ação que eu fazia com uma arma vinha para mim naturalmente. Além disso, também me permite prever claramente o movimento do monstro que aponto, seus pontos fracos, bem como seu padrão de comportamento, o que era impossível de fazer mesmo com meus 17 anos de experiência. No começo, me senti muito vazio depois de receber esse talento. Era como se esse único talento zombasse de todo o meu trabalho árduo ao longo da vida. No entanto, eu tinha feito as pazes com isso. Com outro tiro, um pterossauro gigante de pedra no céu vermelho gritou. Ele caiu no chão depois que uma bala foi cravada profundamente em seu peito. Depois de ver o monstro caindo no chão, pude sentir um toque no meu ombro. Era Tailonine. Ela bateu no meu ombro usando seu taco de beisebol. Oh! Se bem me lembro, você sempre disse que a fraqueza do pterossauro de pedra eram seus olhos, certo? Como sempre, Tailonine questionou o fato de eu ter matado um monstro ranca com um único tiro. Costumava ser. Todo monstro tinha suas fraquezas, e eu me tornei consciente delas através da minha experiência. No caso do pterossauro de pedra, seu globo ocular era a parte mais fraca de todo o corpo e caçadores poderiam matá-lo facilmente se concentrassem seu ataque nele. Claro, não se tornaria uma caça extremamente fácil só porque conhecem sua fraqueza, afinal, aquele era um monstro voador. Foi difícil até alcançá-lo, esqueça de derrubá-lo. Além disso, é impossível combatê-lo com uma arma, a menos que alguém use uma bala especial chamada bala mágica como eu. Parece que descobrimos uma nova fraqueza. Sério? Vamos anotar no canal de informações da Noterleag então. Nosso grande céu queria que fosse preenchido. Parece que Ekaterina mais uma vez fez algo ridículo quando eu estava fora. Desta vez, parece ser um canal de informação. Certamente, seria útil ter um canal de informações exclusivo para membros da guilda que também permitisse que eles se comunicassem entre si. No entanto, a verdadeira questão é, como Ekaterina, alguém que esteve trancada do mundo exterior por tanto tempo, poderia pensar nisso? Bem, isso é realmente uma boa ideia, mas infelizmente, meu método não é algo que possa ser escrito lá. A razão pela qual eu consegui matar o pterossauro com apenas um tiro no peito foi puramente graças a olhos penetrantes da alma. Quando concentrei meu poder sagrado em meus olhos com a conversão sagrada e olhei para o oponente, pude ver a fraqueza da alma que se move com fluidez. Também funciona em humanos. Não apenas o coração e a cabeça, qualquer ponto de movimento rápido como a clavícula, a cintura e o peito direito também podem se tornar uma fraqueza, não apenas a cabeça e o coração. E se você acertar, pode ser dominado com um único golpe. Claro, é uma fraqueza que aparece e desaparece em menos de 0,3 segundos. Então mesmo que saiba, é praticamente impossível acertá-la. Teria sido possível com meu antigo talento, que era tiro certeiro. Bem, honestamente, eu não sei. Talvez fosse impossível. De qualquer forma, mesmo quando eu tivesse treinado tanto em esgrima quanto em magia, ainda usaria armas como minha arma principal, já que é uma que uso há 17 anos. De qualquer forma, está tudo resolvido, então vamos sair. Estou com vontade de tomar uma cerveja. Sério? Depois de derrotar o monstro-chefe sozinho, Taylor foi para a saída da masmorra. Era uma de rank a mais, mas era agradavelmente fácil. No passado, para entrar em um lugar como este, era preciso usar pelo menos várias centenas de milhões de won em equipamentos. Me lembra aos velhos tempos, sério. Então de repente, lembrei-me do que aconteceu há 2 semanas. Eu havia conhecido uma mulher com poder espiritual em outro mundo. Mas eu poderia realmente usar o modificador de poder espiritual nela. Ela tinha pelo menos 100 anos, mas eu acreditava que tinha vivido muitos anos mais do que isso. Essa mesma mulher conhecia o futuro eu. Claro, ela não sabia onde estava o meu futuro, ou o que aconteceu com ele. Não me contou todos os detalhes, apenas me disse no passado, você também me olhava com uma cara tão brincalhona,
mas às vezes a sério. Como se lembrasse de suas memórias. Eu não conseguia entender nada disso, mas apenas acenei com a cabeça sem dizer uma palavra. Me pergunto como se sentiu quando a pessoa que ela se lembrava não se lembra dela. Mesmo que compartilhassem o mesmo tempo um com o outro, não podiam compartilhar as mesmas memórias com a outra pessoa. Eu ainda conseguia me lembrar de seu rosto cheio de felicidade nos últimos 30 minutos de sua vida. Era como se ela estivesse relembrando sua longa vida naquele curto período de tempo. Foi um prazer conhecê-lo, Io Seldon. Com um belo sorriso, ela desapareceu como se a existência de uma mulher chamada Amalia fosse apenas um sonho que durou apenas um momento. A interface me disse que ela também não sabia para onde foi. Poderia estar morta ou poderia vagar no fluxo do tempo para sempre. Ei! O que há de errado com a sua expressão? Quando olhei para cima, Taylor estava olhando para mim com uma expressão sombria. Recuperando minha expressão, eu lancei um sorriso para ela. Por que está sorrindo como um idiota? Nada. Eu gosto de ser assim. Acho que você tem sido um pouco mais honesto esses dias. Bem, deveria mesmo já que fez algo ruim para mim. O que eu fiz errado? Quando estava prestes a dizer isso, lembrei-me da coletiva de imprensa que tive antes de partir para outro mundo. Taylor e Seo Jung-yeon. Afastei as duas mulheres, e isso deve ter sido muito doloroso para elas. Mas nenhuma parecia se importar, e continuaram me tratando como de costume. Não, estavam apenas fingindo não se importar com isso. Por isso, fiquei bastante agradecido. Vamos tomar uma bebida da próxima vez. Sério? Você sabe que eu não bebo coisas baratas, certo? Mas você bebe cerveja todos os dias. Quando convida alguém para beber com você, tem que ser grande. Você não está ganhando um bom dinheiro hoje em dia. Tudo se foi como um custo de investimento. Eu não tenho dinheiro. Dizendo isso, saímos da masmorra. Nossa localização atual era em Gangwon-do. Como estava perto da Coreia do Norte, houve um alarido muito sensível sobre a propriedade da masmorra, mas no final, ela foi tomada pela Coreia do Sul. É um país muito bom para se viver. Mesmo agora, o Sudeste Asiático deve estar com problemas porque eles não conseguiram administrar as masmorras adequadamente. Quando subi na moto estacionada, Taylor sentou no banco de trás e agarrou minha cintura. É muito cara por si só, e tinha um nome que contém muitas letras e números. Oi, mago. De repente, um espírito brilhante saiu de minhas mãos. Seu corpo ainda era um vaso de flores em um tubo de vidro especial que fiz para ela, mas agora conseguia voar tirando um pouco de seu corpo do recipiente. Vendo a criança parecida com uma garotinha, Taylor instantaneamente esfregou sua bochecha com o dedo. O vaso de flores sempre disse que é irritante quando eu o toco, mas ela gostou do dedo de Taylor em sua bochecha porque disse que está tudo bem para as mulheres tocá-la. Por que você veio de repente? O vento está bom. Sério? O vaso de flores gosta de soju. Ela também gosta da brisa fresca. Nossa velocidade não era brincadeira quando andávamos moto. Pessoas normais nem conseguiriam abrir os olhos por causa disso. Então vamos voltar. Após seu retorno, Io Seldon estava bastante ocupado viajando ao redor do mundo. Ele preencheu o papel de Ekaterina que não tinha tempo livre para conhecer inúmeras empresas e guildas. Por sorte, ele não estava sozinho. Com Taylor a reboque, ambos viajaram por cada país, sentindo mais uma vez o quão grande a Noteleag havia se tornado. Meu nome é Al, líder de equipe do Departamento de Desenvolvimento de Tecnologia de Engenharia das Indústrias CAGE. Prazer em conhecê-lo. A primeira vez que se encontraram, Seldon estava na posição de inclinar a cabeça. No segundo encontro, se tornaram iguais. Mas no terceiro, que foi agora, Seldon se tornou alguém a quem se curvar. Indústrias CAGE era uma empresa de armas que produzia armas especificamente para caçadores. Era uma que fabricava as melhores armas de éter do mundo, então, era natural que tivesse interesse no desenvolvimento de novas armas relacionadas à essência. Embora o lado russo tenha dito que também estavam trabalhando duro para desenvolver uma arma mágica, sua magia era muito inferior à da Noteleag, foi a ponto de ser embaraçoso até mesmo chamá-la de magia. Por essa razão, várias corporações de classe mundial estenderam a mão para a Noteleag, e Ekaterina só precisa segurar de quem que combina com seu próprio gosto. As indústrias CAGE mantinham um relacionamento próximo com sua guilda até agora porque era uma empresa que investia na Noteleag desde os primeiros dias.
Este é o projeto para o escudo mágico aumentado de nível 3 que a presidente Ekaterina está desenvolvendo. Mesmo que monstros apareçam na cidade, medidas podem ser tomadas para isolar e proteger cidadãos e monstros instalando barreiras nas coordenadas. Oh sim. Oh, entendo. Para ser honesto, Io Seldon teve dificuldade em entender o que Al estava falando. A biblioteca da feiticeira branca não poderia ajudá-lo, e o vaso de flores sabia como usar magia puramente memorizada, não alguma tecnologia mágica, então o fez soar ainda mais. Aos olhos do público, Seldon era conhecido como um arquimago comparável a Ekaterina, afinal, ela era maga de nível mais alto na Terra, então era natural que os engenheiros procurassem conselhos dele. Do que diabos ele está falando? E Ekaterina também veio o Seldon como uma espécie de professor de magia e ela confiava muito nele, mas tal confiança era apenas um fardo para ele. Seldon olhou ao redor para ver Taylor bocejando com as pernas cruzadas. Ela estava claramente entediada. Se ele interpretasse sua expressão grosseiramente, seria como eu quero que termine rapidamente e vá para a masmorra. Alguns membros da equipe de desenvolvimento da CAGE também estavam olhando para Taylor. Bem, ninguém poderia culpá-los. Ela era uma mulher de 20 e poucos anos que tinha uma aparência marcante e um grande senso de moda. Uma combinação que poderia abalar o coração de qualquer homem. E o Seldon, que estava lutando com um suor frio escorrendo nas costas, rapidamente veio com uma resposta apropriada para a situação. Vou fazer uma investigação separada para a equipe de desenvolvimento de magia da Noterleag. Não passava de uma desculpa que ele deu com o pensamento de eu não sei como fazer isso, então vou passar para meus subordinados. Mas a reação que teve de volta foi algo que ele não esperava. Ah, muito obrigado. O líder da equipe Al agradeceu com todo o seu corpo. Ele se curvou profundamente e apertou a mão de Seldon com ambas as mãos. O mestre da Noterleag ficou claramente surpreso com sua reação. Ele só tomou conhecimento do motivo de Al quando entrou em contato com Ekaterina. Há muitas pessoas que querem emprestar o conhecimento de nossa equipe de desenvolvimento de magia. A equipe de desenvolvimento de magia da Leag era uma equipe composta por muito poucos estudiosos que foram escolhidos diretamente por Ekaterina. Foi dito que eles eram um bando de indivíduos talentosos que desistiram de todo o seu status e honra na sociedade para desenvolver magia na Torre Mágica. Sua habilidade real como mago poderia ser considerada inexistente devido à sua falta de mana, porém, seu conhecimento já era autossuficiente para que pudessem se tornar um professor em qualquer universidade de magia. Uau, se fosse a esse ponto, eu não posso nem dar um soco neles. Então Ekaterina continuou. Seria estranho para Seldon estar envolvido a esse ponto. Seu sentimento de querer apoiar a equipe de desenvolvimento de magia já é uma grande bênção. Não é bem assim. Sr. Seldon está trabalhando em algo mais importante. Bem, sim, você não está errada. E Ekaterina claramente entendeu mal alguma coisa, mas Sr. Seldon resolveu deixar para lá. De qualquer forma, uma vez que a bateria mágica é desenvolvida, ela pode ser usada para sempre. Você tomou uma decisão sábia. Não se preocupe, vamos começar a desenvolvê-la. Ok. Depois que a ligação foi desconectada, o Seldon coçou a cabeça. Faz tempo que não trabalho, nem sei o que é o que, pelo amor de Deus. Depois que todos foram embora, Taylonine, que estava ocupada tomando seu café com um canudo enquanto jogava um jogo em seu telefone, virou a cabeça para Seldon. É difícil? Não, bem. Não é tão difícil, mas, por que você está tão obcecado com a guilda? Quer conquistar Lost Dai? Essa é apenas uma das razões. Mas no final, seu propósito original era apenas um, e agora ele pode honestamente contar a ela sobre suas preocupações. Mas, no momento em que estava prestes a contar a Taylor, os dois telefones vibraram. Era uma mensagem de emergência. No entanto, exceto pelos telefones celulares de Seldon e Taylonine, nenhum outro telefone tocou. Mensagem de desastre e de emergência. Um monstro desconhecido com uma classificação estimada de SS apareceu em Pretória, África do Sul. Único e diferente do passado. Link, Seldon e Taylonine estão atualmente em Londres. Não havia razão para eles receberem uma mensagem de emergência de um desastre que ocorreu em lugar distante como na África do Sul aqui. No entanto,
Se ainda recebessem a mensagem de texto que vinha apenas para caçadores de rank S ou superior, havia apenas um motivo: algum tipo de problema diferente de qualquer outro antes havia ocorrido. E esse problema pode se tornar global mais cedo ou mais tarde. Mensagem de desastre e de emergência. Por enquanto, atribuiremos o codinome demônio à criatura. O que? Demônio. Na foto anexada à mensagem do desastre havia a figura de um demônio, um monstro que a humanidade nunca tinha visto antes. Sudoeste da África, deserto de Kalari. Abrangendo cerca de 900 mil quilômetros quadrados, o deserto de Kalari era um dos maiores desertos do mundo. Desde as aparições das criaturas há 32 anos, os desertos escassamente povoados não tiveram escolha a não ser se tornar a terra dos monstros. A maioria dessas terras, como os desertos, o Polo Norte e as cordilheiras, não haviam sido recuperadas pela humanidade, e agora apenas caçadores que buscam uma fortuna ousam entrar nessas áreas. Por isso foi muito estranho ver Avon, mestre da guilda Morian da Rússia, cruzando o deserto. Há hectares, hectares, hectares. Ao mesmo tempo, ela estava destinada a se tornar a primeira e maior da Terra. Sua guilda tinha um número considerável de feiticeiras, e entre elas, ela mesma era a mais destacada. Além disso, sua guilda até teve um profeta. Sua guilda ficava cada vez mais forte, pois secretamente vendiam amuletos que só podiam ser criados por feiticeiras a um preço alto em todo o mundo. Ela até ganhou influência sobre o governo russo através desse esforço. Mas agora, estava tudo acabado. O mundo não via mais a Morian como rival da Notteleag. Magia agora era sinônimo apenas da guilda de Seldão. Também havia rumores que diziam que alguns dos magos ensinados na Anoter eram melhores que eles. Era vergonhoso, mas era verdade. Então, por todos os meios e métodos, tentou dar um golpe na sua rival. Ela usou todos os tipos de tramas políticas e legais com uma quantidade avassaladora de dinheiro para realizar táticas de conspiração, calúnias e fabricações de mídia suja. No entanto, tudo isso foi em vão. Avon teve que admitir. A profeta, Ekaterina, era um monstro. Ela não poderia derrotá-la através de recursos, magia ou qualquer outra coisa. Mas isso não significa que ela tinha qualquer intenção de ficar quieta. Ela era uma feiticeira. Isso significa que viveu neste mundo escondida antes do aparecimento de monstros. Foi tão doloroso. E, no entanto, quando finalmente apareceu no mundo, perdeu todo o seu valor. O sangue escorria dos lábios ressecados de Avon. A existência do monstro Sandel que não podia ser previsto quando e onde atacaria era mais dolorosa do que o sol escaldante pendurado no céu acima. E a existência do Rhine Scavenger, que roubou a área de todos umidade, era ainda mais doloroso. E, no entanto, ela tinha suportado isso. Encontrei. Avon respirou fundo enquanto estava na frente de uma certa masmorra defeituosa. A enorme lápide negra que se ergue ao ponto de parecer estranha no deserto de cor escarlate era a entrada, mas não será aberta por meios comuns. Mas tinha certeza, ela poderia abrir a masmorra. Só não tinha acontecido ainda. Pode ter perdido todos os seus sentimentos, mas ainda era capaz de distinguir as coisas que não deveriam ser feitas. Mas de que adianta isso agora? Agora, precisa desse poder para si mesma. Quando Avon finalmente colocou a mão na lápide, uma estranha energia negra emanava dela. Ela era uma feiticeira, nasceu como uma e ela viveu como uma. As feiticeiras sempre existiram na história e sempre existiram em todos os mundos. Era só que esse mundo não estava ciente de sua existência. E, assim como elas, havia algo mais que também existia em todos os mundos. Demônios. Seja de boca em boca ou por tradição, a existência de demônios sempre permaneceria na história. Por quê? É porque eram a única encarnação do mal que pode ser imaginada por seres vivos que vivem em incontáveis mundos. Não, não. Assim como os humanos que existem em muitos mundos, os demônios também existem. Para ser exato, eles sempre estão nos mundos dos humanos. Eventualmente, a lápide negra se inclinou como uma porta com um estrondo, e então, um portal que conecta o deserto e a masmorra foi criado. Sem esperar mais, Avon colocou o pé através da entrada, em direção ao demônio que reside dentro. De Protagonistas capítulo 159. Assim que Avon entrou na masmorra, ela pôde sentir que o fluxo de mana havia mudado completamente. Como em qualquer masmorra, o ambiente interno era completamente diferente da terra. No entanto, como era uma feiticeira de alto nível,
Não precisou de nenhum equipamento especial para se adaptar a este lugar. Avon prendeu a respiração e olhou ao redor. Era um lugar estranho. Uma cordilheira de massas rochosas escuras cercava a área. Todas as rochas eram afiadas a ponto de parecer não haver lugar para pisar. Algo não está certo. Ela havia entrado nesses lugares muitas vezes, então sabia. Este lugar não era uma masmorra. O som de seus pés pisando levemente no chão de pedra ecoou alto em um espaço silencioso preenchido apenas com o som do vento sussurrando em seus ouvidos. Avon continuou andando para frente. Depois de andar tanto tempo, finalmente chegou ao lugar que procurava. O altar. Era um enorme templo pintado em muitos tons de cor. Neste local, onde não havia vestígios de civilização, muito menos seres vivos, a existência de tal estrutura se destacou muito. Era um antigo templo que parecia sem manutenção, mas há um fogo queimando nos braseiros. Avon seguiu a escada e caminhou pelo corredor. Depois que entrou no altar mais interno, olhou em volta. Não havia nada no altar localizado no meio da grande cavidade. Está realmente vazio. Quando franziu a testa, o fogo queimando nos braseiros de repente explodiu em todas as direções, um após o outro. E então, uma sombra apareceu. Era uma sombra enorme. Sua figura enchia facilmente o teto que lembrava uma cúpula até o topo. Mesmo que não tivesse forma, certamente existia bem na frente dela. A feiticeira abriu a boca, forçando sua voz trêmula a sair. Você é um demônio. A sombra não respondeu, mas Avon sabia que certamente tinha virado a cabeça e a encarado. E então, a sombra se uniu em um enorme esqueleto. Entre suas costelas afiadas, uma fogueira sombria queimava silenciosamente. Uma feiticeira de um mundo desconhecido. Uma feiticeira era uma feiticeira, mas o que era uma de um mundo desconhecido? As frases incompreensíveis foram traduzidas em ondas mentais e assaltaram sua mente uma após a outra. Isso é estranho. Achei que as feiticeiras eram sábias. Por que você fez isso? Ainda estava cheio de frases incompreensíveis. Então Avon não respondeu, e o demônio sorriu como se entendesse. A única razão pela qual ela podia reconhecer que o demônio na frente dela estava sorrindo era porque na forma que sombra que assumiu ser, sua boca estava rasgada para os lados. Entendo. Misturada com sangue humano, ela se tornou uma feiticeira imperfeita. Mana, alma, tudo é ruim. Avon não conseguia sentir nenhum poder forte do demônio. Seus pensamentos estavam correndo descontroladamente. Claramente, o demônio em sua memória tinha um poder bizarro, então ela forçou uma pergunta com nó na garganta a sair. Demônio. Eu vim aqui para receber seu poder. HMM. Uma feiticeira recebendo poder demoníaco. As tribos em seu mundo são, sim. Mas agora não sinto nenhum poder em você. O mal bufou, achando sua palavra ridícula. Mas logo riu. Claro que você não pode sentir isso. Nossos poderes são fundamentalmente diferentes. Então, naquele momento, Avon abaixou a cabeça com uma sensação de arrepiar em sua pele. Seu coração batia descontroladamente, e suas mãos e pés tremiam. Era difícil até lamber os lábios por causa do frio repentino, e as lágrimas pareciam cair de seus olhos. Era simplesmente a sensação de medo. Foi também a primeira emoção que sentiu como uma feiticeira que não tinha qualquer aparência de emoções. O que é isto? Uma feiticeira com muitos defeitos. O sangue humano é misturado dentro de sua linhagem, e você também abriga um leve traço de emoção. A sombra começou a cair e chegou aos pés de Avon. Parecia que estava sorrindo. Brincar com você assim é uma sensação nova. Acho que seu mundo vai ficar mais interessante. Ei! Logo, o demônio recuou, e Avon ofegou trêmula, tropeçou para trás e caiu. A sensação de medo havia desaparecido completamente, mas ela ainda podia senti-la impressa em seu peito e cabeça. O poder do demônio é o poder que governa as emoções, ou mesmo a própria alma. Além disso, o poder dos demônios que interferem diretamente na alma não pode ser repelido por nenhuma ciência física, mágica ou artes marciais. É uma técnica completamente nova. Um poder completamente novo que nunca existiu na Terra antes. Os olhos de Avon lentamente clarearam. Ela rapidamente levantou a cabeça e olhou para o demônio. Você pode me dar esse poder? Eu posso. Mas em troca, uma porta será aberta para o seu mundo. Você sabe o que isso significa? Avon não sabia, mas isso não importava muito.
Tudo o que importa agora é receber esse poder místico que governa as almas. Ela acenou com a cabeça, e logo depois, a sombra se condensou com um vento forte, e se enterrou no peito de Avon. Ah, bom! Em pouco tempo, o corpo da mulher lentamente inchou e tomou a forma de um esqueleto gigante com 100 metros de altura. No entanto, os ossos estavam completamente vermelhos, sem nenhum traço de branco. Em sua testa, cresceu um par de chifres que apontam para o céu. A face do crânio estava enrugada e era muito semelhante à forma demoníaca que os humanos imaginaram na história da Terra. Vamos dar uma olhada ao redor do mundo em que você vivia. A capital administrativa da África do Sul, Pretória. A população de Pretória cresceu rapidamente após a Grande Guerra, e atualmente cerca de 3 milhões de pessoas viviam na cidade. Entre os civis, mercenários e caçadores podiam ser facilmente vistos em qualquer lugar da rua por causa das masmorras, portões e monstros ao redor da cidade. Em primeiro lugar, devido às características geográficas do Planalto com uma altitude de 1.400 metros acima do nível do mar, havia muitos monstros ao redor, e depois de ter sido derrotado por monstros durante a Grande Guerra há 32 anos, este local poderia ser chamado de terra povoada por monstros. No entanto, os mercenários e caçadores que fizeram desta cidade sua casa tornaram Pretória mais forte e segura. Eles nunca deixam monstros invadirem sua cidade. Assim, os cidadãos sempre pensaram: nossa cidade está segura. Era um pensamento bastante razoável, e era um pensamento comum para qualquer pessoa no mundo que tivesse estado neste lugar pelo menos uma vez. No entanto, Pretória e o mundo estavam atualmente em um estado de confusão. Últimas notícias. Na capital da África do Sul, Pretória, um gigantesco monstro em forma de caveira que se presume ser um rank SSS, ou mais, apareceu, mensurado como a aparecendo na África do Sul, com o codinome Demônio. Este é o repórter Urmon. Atualmente, a cidade de Pretória despachou seu caçador para descobrir a identidade do demônio. As pessoas ficaram chocadas quando um enorme esqueleto vermelho apareceu do nada no meio da cidade. Todos compartilhavam a mesma pergunta em suas cabeças: de onde veio aquele monstro? Os mercenários e caçadores que estavam ao redor da cidade foram despachados o mais rápido possível para reprimir o demônio, mas não adiantou. Eles foram varridos com um bufo do diabo. Numerosos edifícios desmoronaram, e o chão também cedeu a cada passo. Mas por alguma razão, o monstro parecia não estar disposto a atacar ativamente os humanos. Apenas olhou ao redor da cidade com olhos curiosos, como se achasse a cidade interessante. Não há vestígios de Mugongo magia aqui. Isso é interessante. Depois de vagar pela cidade por cerca de 30 minutos, o demônio de repente se transformou em pó e desapareceu, deixando todos os caçadores e mercenários em um estado de confusão. São apenas há 30 minutos. Nesses 30 minutos, metade da cidade foi destruída. Um dia depois, Pretória, África do Sul. Desde o aparecimento do demônio, guildas de todo o mundo se reuniram em Pretória. Também vim para Pretória como representante da Noterleag. Entre os destroços do prédio desmoronado, uivos furiosos de pessoas podiam ser ouvidos. Todos eles xingaram a criatura. Era uma cena comum de 32 anos atrás, mas os caçadores lamentaram com uma expressão miserável com a visão que eles achavam que nunca mais seriam vistos. Você é o caçador e o Seldão. Eu nem precisava de uma chegada chique. Os caçadores me encontraram primeiro enquanto eu vasculhava os destroços causados pelo demônio. E enquanto caminhava mais perto da barreira amarela que cercava o lugar onde a criatura apareceu pela última vez, todos os caçadores sorriram para mim brilhantemente. Era natural. Todas as pessoas aqui estavam se perguntando por que o demônio apareceu, por que desapareceu e por que os ataques dos caçadores não funcionaram. Não havia ninguém que pudesse responder a essas perguntas. E como aquele que tinha o superpoder da dimensão neste mundo, eu era o único que poderia dar uma resposta. É realmente reconfortante ver o mestre ou o Seldão aqui. Por favor, um monstro não identificado apareceu, e como caçador eu tinha que vir. Até o governo da África do Sul correu em minha direção e me pediu para apertar a mão deles. Para ser honesto, eu também não sabia muito sobre este caso. Não tenho escolha a não ser conduzir uma investigação científica óbvia. Eu perambulei pela cidade por algumas horas para aprender sobre o monstro e listei as informações que ninguém além de mim poderia fornecer.
Os passos do codinome demônio estão ficando mais superficiais. Isso significa que seu peso diminuiu a cada passo. Talvez tenha dificuldade em se mover. Além disso, as pegadas estão gradualmente diminuindo. Parece que seu tamanho também diminuiu. Consome muita energia desta vez, então acho que não vai aparecer por um tempo. Oh, entendo. Meu palpite foi baseado em evidências científicas e usei meu próprio equipamento de última geração para observar cada minuto da diferença. Mas eu tinha minhas próprias dúvidas. O demônio ficou sem energia depois de vagar pela cidade por 30 minutos antes de desaparecer. É realmente esse o caso? Talvez tenha vindo aqui para reabastecer suas energias. Pode ser. O quê? Demônio é um ser que obtém poder através de emoções. Este apareceu aqui por um tempo muito curto, mas nesse curto momento, causou muitas emoções. Confusão, medo, desespero, tristeza. Todas são uma grande fonte de poder. Enquanto eu acariciava meu queixo e contemplava, a interface continuou. Além disso, não sinto o espírito da terra vindo desse demônio. Do que você está falando? Deve haver muitos demônios na terra, mas eu não consigo sentir o espírito da terra vindo desse. Em conclusão, foi a sua primeira vez aqui. E não há como ter poder suficiente para se manifestar por 30 minutos. Então, é um demônio de outro mundo? Sim. Mas, mais precisamente, é um demônio do reino demoníaco pertencente a outro mundo. Não apenas outro mundo, é um reino demoníaco pertencente a outro mundo. Por que é tão complicado? Quanto a como lidar com ele? Era apenas desconhecido para as pessoas na Terra. Pessoas de outros mundos estavam familiarizadas com maneiras de lidar com esses seres. Até o mundo original de Araceli foi invadido no passado, e os traços demoníacos permaneceram claramente na academia de magia que eu fui antes. O mesmo vale para a Terra. Isso significa que a história de enfrentar a invasão demoníaca era muito clichê para todos os mundos. Embora não houvesse mais protagonistas na Terra. Provavelmente, o demônio ainda está escondido em algum lugar da sociedade. Por quê? A sociedade humana, famosa por ser a mais emocionalmente ativa, é como um depósito de comida para os demônios. Eu entendi que os demônios sempre faziam um pacto com os humanos, ou qualquer outra coisa. É um desenvolvimento da maioria dos romances que li. Você está dizendo que existe a possibilidade de que esse demônio possuísse um humano específico? Isso mesmo. Como você os diferencia? Normalmente, seria difícil. O poder do demônio é, como você sabe, forte o suficiente para ignorar a força das pessoas. Com suas palavras, eu fiquei em silêncio. Claramente, o Saikigong que Bangu usou era tão poderoso a ponto de a maioria dos especialistas não conseguir resistir. Mas você não viu o poder de resistir antes. O quê? A magia de Araceli? Não. É magia espiritual. As emoções são ondas mentais místicas que são inerentemente profundas na alma. Uma compreensão mais profunda da alma o ajudará a descobrir como lidar com o demônio. Oh, sério? Além disso, é natural que minha cabeça piscou quando a interface disse que se eu entendesse profundamente a alma, poderia encontrar a pessoa possuída pelo demônio. No outro dia eu trouxe 3 livros sobre a alma ou que a interface chamava de magia do espírito e devem estar no depósito de Ekaterina agora. Se eu os usar para lutar e pedir conselhos a Araceli, que costumava ser uma caçadora de demônios, eu seria capaz de responder o quanto quisesse. E Ekaterina cantarolou uma melodia deliciosa dentro de sua biblioteca. Não era a biblioteca da feiticeira branca, mas uma real que leva o nome de Biblioteca da Noterleag para a presidenta Ekaterina. Embora a guilda não tivesse sido estabelecida há muito tempo, esta biblioteca estava cheia de tecnologia ultra-secreta e documentos confidenciais que todos no mundo queriam, incluindo livros que ela lia como Bi. E recentemente, o livro que ela mais aprecia não é outro senão um livro sobre magia espiritual. Sobre fenômenos psíquicos. O que é uma alma pura e clara? Como tratar a alma? Foram apenas 3 livros, mas... E Ekaterina entendeu o valor de cada melhor do que ninguém. A alma, o poder de lidar consigo mesma. De certa forma, esta não era uma técnica com um valor e um conceito completamente novos que era completamente diferente da magia e das artes marciais. Além disso, esses livros, que tinham facilmente mais de 1000 páginas por volume, eram tão maldosos que alguns diriam que morreriam de tédio, mas era o caminho certo para Ekaterina,
que tinha um forte desejo de explorar. Toda vez que ela lia um capítulo, todo o seu corpo ficava emocionado. A sensação de novos conhecimentos entrando em sua cabeça era realmente insuportável. Uau! Foi um estudo de um mago de almas muito poderoso. Então foi muito difícil para Ekaterina, que não sabia nada sobre almas, entender. Ela lutou para manter sua felicidade dentro de si. O conhecimento em si era poderoso, mas e se essa magia espiritual fosse aplicada ao desenvolvimento da guilda? Nossa guilda pode ficar mais forte ainda mais rápido. Com esse pensamento em mente, Ekaterina virou as páginas e sentiu uma sensação de déjà vu. É puramente o propósito de uma feiticeira. Ekaterina virou a cabeça apressadamente. Uma mensagem de texto de emergência de seu smartphone chegou atrasada. Ela rapidamente verificou seu conteúdo. Um demônio apareceu. Ela voltou apressadamente para seu escritório e, ao ligar o noticiário, viu uma criatura vermelha gigante caminhando em uma cidade da África do Sul. O que é aquilo? Enquanto olhava para a tela com o rosto perplexo, seu telefone tocou. Foi um tom único dedicado a Seldão. Quando ela atende às pressas a chamada, a voz do outro lado do telefone fala imediatamente. Ekaterina. Está guardando os 3 livros que lhe dei? Sim, sim. Eu estava apenas lendo. Mas agora, algo aconteceu. Não. Leia. Oi. Quando ela respondeu sem entender, Seldão disse mais uma vez, acho que vai ajudar na caça aos demônios. Ekaterina olhou para o livro que havia caído no chão e ficou de braços cruzados por um tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.